Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu estarei lendo a partir do versículo 13. Quando chegar no 21, do 21 ao 23, a igreja estará lendo comigo. Bom, é que do 13 até o 20, nós pregamos na semana passada, mas tem a ver um texto com o outro. Bom, então eu estarei lendo do 13 ao 20 e os irmãos lerão comigo do 21 ao 23, que será o tema principal para nós nesta noite. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Comigo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum que acontecerá. Mas Jesus disse a Pedro: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, o Senhor Jesus, ele está tratando com os seus discípulos, trabalhando com os seus discípulos, da sua missão. Ele veio, ele começou de uma forma discreta, e esse ministério, essa missão dele, vai se desenvolvendo progressivamente, até culminar na cruz. Então, por que nós lemos o texto todo? Porque na semana passada, nós estivemos falando sobre a questão da base da igreja, do fundamento da igreja. Né? Então, nós muitas vezes achamos que o fundamento da igreja, então, está exclusivamente aqui. Não, ele começa, na verdade, aqui. Aqui começa a revelação, aqui começa, então, a explicação de Jesus, partindo para uma nova fase agora desse ministério para poder culminar na cruz. Não há uma igreja verdadeira, não é a igreja de Cristo, aquela que não é pela cruz, que não passar pela cruz, que foi fundada aos pés da cruz de Cristo Jesus, ou seja, pela morte de Cristo na cruz, e é claro também acompanhado da ressurreição, como nós então veremos aí nesse texto de 21 a 23. Então, veja que depois de deixar claro, Jesus deixar claro para os seus discípulos de quem ele era e qual era a sua missão que ele veio cumprir aqui, e após ele ouvir que os seus discípulos entenderam quem ele era, por isso aquelas duas perguntas que foram feitas: quem diz o povo? E eles falaram para Jesus quem dizia o povo que era Jesus. Cada um tinha uma versão, acreditava até em reencarnação, né? Mas a questão é que aqui Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, representando os demais apóstolos, diz: tu és o Cristo. Esse Cristo é o Messias, é o prometido por Deus, é o Redentor, o Salvador da humanidade, que Deus já havia declarado desde o início, desde o princípio. Nós já temos lá em Gênesis 3,15 o que é chamado de proto-evangelho. Ali começa já o plano da redenção da humanidade.
Mas antes disso já podemos ver, quando Deus então sacrifica um animal para poder cobrir a nudez, a vergonha, o pecado de Adão e de Eva. Ali já houve um sacrifício. E este sacrifício aponta para Cristo Jesus, que vai redimir, que vai perdoar, que vai restaurar o homem que havia pecado, que havia se afastado de Deus. Então, quando Jesus percebeu que eles entenderam isto, Jesus agora vai dar um passo a mais. Jesus agora vai aprofundar ainda mais. E Jesus passa, então, agora a falar com eles da cruz, da sua missão, que vai culminar na cruz do Calvário, com a sua morte e, posteriormente, com a sua ressurreição. E no domingo que vem, nós vamos estar vendo, então, na sequência do texto aqui, a partir do 24, sobre a necessidade de nós tomarmos a nossa cruz. Não no sentido literal, como Jesus foi pregado numa cruz, no madeiro, mas de nós fazermos morrer a nossa velha natureza, o nosso velho homem. Isso só é possível por causa da cruz de Cristo. Então veja que a igreja está fundamentada no sacrifício de Cristo na cruz, de que Ele é o Cristo, Ele é o Redentor, o Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Então na semana que vem nós vamos ver o que cabe a nós. Então a revelação de Jesus a respeito de si mesmo e da sua missão, os irmãos podem perceber que ela é progressiva, tanto no Velho Testamento quanto no ministério de Jesus. Ele vai desenvolvendo então ali, né, a sua missão, mostrando para os discípulos à medida que eles fossem entendendo. Então ele não chegou, reuniu, como no Sermão do Monte, fazer um sermão aí de uma semana, e ele passa todos os ensinos, e dentro de uma semana ele ir para a cruz. Não, eles precisavam estar entendendo essas coisas. Por isso os milagres, por isso Jesus debatendo com autoridades e tudo mais, para que eles pudessem amadurecer, compreender, para que então pudessem se arrepender, serem salvos, e assim acontece com cada um de nós também. A revelação de quem é Jesus para nós, como nós vimos semana passada, ela é progressiva. Nós ouvimos, nós lemos, nós escutamos alguma coisa de um cântico e tal, nós vamos associando, o Espírito Santo trabalha em nós e então nós tomamos a nossa decisão. Aí nós cremos em Cristo Jesus, lembrando que isso tudo vem de Deus. É graça, é favor imerecido, é algo que Deus nos dá, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vocês acham que Pedro iria para o céu antes da morte de Jesus? Olha a atitude de Pedro. Olha o que Pedro fez. Aqui no momento Jesus está elogiando ele, dali a pouco Jesus está dizendo arreda Satanás, e nós vamos explicar melhor um pouco sobre isso. E depois lá Pedro vai negar Jesus. Então, veja que ele não tinha nenhuma segurança. Segurança em Pedro acontece depois da cruz. Nossa vida só é verdadeiramente transformada ao passarmos pela cruz. Ao termos o encontro com o Cristo na cruz e o Cristo da cruz ali, então, nesse lugar. O povo, em geral, eles tinham a intenção de proclamar Jesus um rei para que ele pudesse libertar a nação de Israel do domínio de Roma. O Império Romano dominava aquela região e eles estavam cansados e desgastados de estarem sujeitos, submissos ao domínio romano. E eles esperavam que esse Messias, ele viria então para se tornar um rei e libertar, declarar guerra, rompimento com o Império Romano e então governar, ser o rei de Israel e eles terem uma nação agora totalmente livre e independente. Essa era a ideia do povo em geral. E Jesus talvez apresenta essa questão falando da cruz, porque provavelmente os discípulos também tinham algumas dúvidas e Jesus então precisava esclarecer. O versículo 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha quanta coisa num versículo só. Quanta coisa importante aqui para nós, apenas neste versículo. E ele então começa dizendo, desde esse tempo. Ou seja, a partir do momento em que os discípulos entenderam que Jesus é o Cristo, a partir deste momento, então,
desta afirmação a respeito de Cristo Jesus, então é que Jesus passa a falar um pouco mais de uma nova etapa, uma etapa que iria levar até a cruz. Por isso, na segunda parte, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Na primeira nós lemos que diz assim, desde esse tempo, ou seja, a partir daquele momento, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário e tal. Então, começou Jesus a mostrar para os discípulos. Então, Jesus ele começa a preparar os seus discípulos, dando aquela ideia geral para eles. Fala, já que vocês entenderam quem eu sou o Cristo, o Salvador, e você disse bem, é isto mesmo, eu sou, estou dizendo com as minhas palavras, mas o texto deixa isso claro para nós aqui. Então, vocês entenderam que eu sou o Salvador, o Redentor. Só que o Redentor precisa ir para a cruz. Então, é isso que causa um alvoroço entre eles e a reação de Pedro agora, totalmente inversa, do momento anterior. Mas agora Jesus está destacando para eles aquilo que aconteceria. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que então é necessário, e ele vai dizer que é necessário pelo menos 4 coisas que nós queremos destacar aqui. Era necessário, ele diz aqui, ir para Jerusalém, sofrer nas mãos das autoridades, e era necessário ele morrer, e era necessário ele ressurgir. Tudo isso é necessário. Tá? Vou chamar aqui no pacote da salvação. Se um destes elementos não acontecesse, estaria prejudicado esse plano redentor de Cristo Jesus. Era necessário que pelo menos essas 4 coisas acontecessem. E elas de fato aconteceram, nós vemos depois a sequência dos capítulos e também no livro de Atos, nós vemos que exatamente isto aconteceu. Então, por que ir para Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital do povo judeu. Era ali que estava a administração deles como nação e também sobre a questão religiosa da nação de Israel, a nação dos judeus. E ele vai destacar então aqui 3 classes de pessoas. Ele vai falar dos anciãos, ele vai falar dos sacerdotes e ele vai falar dos escribas. Então ele diz que era necessário ir para Jerusalém, tá? Porque ali estavam as principais autoridades. Os anciãos, eles eram os líderes respeitáveis, os homens mais experientes, maduros, até mesmo mais idosos. Então, eles eram os líderes das comunidades, pessoas de conhecimento, pessoas respeitáveis. Os principais sacerdotes, os sacerdotes eles eram mais da seita dos saduceus. Então, eles tinham mais essa linhagem sacerdotal. E os escribas, eles eram os mestres da lei e pertenciam aos fariseus. E esses 3 grupos de pessoas é que formavam o sinédrio. E era o sinédrio que administrava todas as coisas concernentes ao povo judeu, ao povo de Israel. Essas 3 categorias, essas 3 classes aqui que formavam então o sinédrio. E nós sabemos que estes, e principalmente aqui, os sacerdotes e os escribas, que eram parte dos saduceus e dos fariseus, eles sempre foram os maiores opositores de Cristo Jesus. Eles iam atrás de Jesus em vários outros lugares. Jesus estava lá em Nazaré, numa cidadezinha insignificante, pequenininha. Ele estava em Cafarnaum, ele estava em Betsaida, lugares pequenos, insignificantes, e ali eles mandavam algumas dessas autoridades para tentar pegar Jesus em alguma falha, para poder condenar Jesus. Então, imaginem Jerusalém. Se eles mandavam essas pessoas para vários lugares, imagine se Jesus fosse para Jerusalém. Encontrava o ninho da cobra. Estaria no meio de todas essas pessoas que o odiavam e que queriam tirar a sua própria vida. Então, aqui entra um terceiro destaque que eu quero fazer aqui sobre essas 4 palavras de que era necessário
Jesus antecipa essas 4 coisas para os seus discípulos, dizendo que a partir de agora, deste momento, é necessário. Eu digo para vocês, eu passo a ensinar vocês as coisas que acontecerão. Aqui já está mais próximo da cruz, né? Está mais próximo do final do ministério já de Cristo Jesus, e ele vai preparando. Então, a primeira coisa que ele diz que era necessário seguir para Jerusalém. Veja que o ministério de Jesus até agora é um ministério em que ele pouco fala ou pouco vai para Jerusalém. Temos poucas referências, bem poucas, dele indo para Jerusalém. Mas ele está sempre naquela região ali, da Galileia, e ele vai para o estrangeiro, ele vai para Decápolis, ele está sempre rodeando o mar da Galileia, naquela região por ali é que Jesus está. Agora não. Agora ele decide ir para Jerusalém. Agora ele decide, né, estar na presença de todas estas autoridades. E estava disposto agora a ser confrontado e confrontar também estas autoridades. Enfrentar os poderosos. Ele estava no meio de pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas simples, pessoas que tinham grandes necessidades. Mas agora Jesus está indo para Jerusalém, onde está a elite, aonde está as principais autoridades, aonde está a sede de governos. Ali existem pessoas de alto nível e Jesus então vai para aquele lugar. É interessante, meus irmãos, observar que Jesus não veio só para os pobres ou só para os ricos. Jesus veio para todos. Ele ia para os estrangeiros, ele ia para aqueles lugares, né, dominado pelos demônios, né, como em Gadara e outros lugares assim, mas ele ia também nas casas, ele visitava pessoas e estava em cidades e vilarejos de pessoas poderosas e de pessoas pobres. Ele veio para todos. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. E na igreja não deve haver também acepção de pessoas. Todos precisam de Cristo para a salvação. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro meio. Só Jesus Cristo é quem pode salvar. Seja qual for a pessoa. Seja ele letrado ou iletrado. Seja uma pessoa da alta sociedade ou o mais pobre dos pobres. Ninguém vai ao céu de outra forma a não ser por Cristo Jesus. E ele veio e visitou e confrontou cada um nos seus pecados. O mais pobre e o mais rico. Daqueles que moravam no lugar mais remoto, a cidade poderosa de Jerusalém daquela época. Ele vem para todos. E em igualdade para todos. Porque todos têm a oportunidade de serem salvos. Segundo lugar aqui, então, que diz Jesus que era necessário, era sofrer muitas coisas. Então, a partir de agora, Jesus ele vai enfrentar esse pervertido e hipócrita sistema religioso que estava estabelecido em Jerusalém. Que apesar de usar o nome de Deus, mas na verdade não tinha nada de temor a Deus. Não havia nenhuma, aquela reverência era apenas uma aparência, era uma grande hipocrisia. E Jesus vai confrontar o mundo das trevas, tanto desses religiosos, como de outras autoridades que também ali estavam. Então Jesus vai confrontar o pecado, a maldade, a dureza do coração. Agora imagine se eles já estavam perseguindo Jesus quando ele estava lá longe. Imagine Jesus no meio deles agora, cruzando com eles todos os dias ali em Jerusalém, ficando totalmente à mercê daqueles homens. Então, imagine o sofrimento que Jesus ia passar. E é claro que nós vemos isso, ele vai até a cruz, como o texto diz que ele teria que ser morto, para que então ele pudesse nos resgatar. E aí vem a terceira coisa necessária de Jesus ir para Jerusalém, né, sofrer muitas coisas, e ele diz então ser morto. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente. A morte de Jesus na cruz não foi algo criado pelas autoridades. Jesus veio e entregou a sua vida no tempo determinado pelo Senhor. No devido tempo ele veio e ele mesmo disse, a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou.
Tanto é que em determinados momentos eles cercaram Jesus quando Jesus estava no templo, queriam pegar Jesus e de repente Jesus saiu pelo meio deles, sem que ninguém pôde tocar em Jesus, pegar Jesus, porque não havia chegado a hora de Jesus. Lembra que eu destaquei isso na semana passada? Em muitos momentos Jesus fazia milagres, e até mesmo esta revelação de que ele era o Cristo, no versículo 20 ele diz assim, não fale nada para ninguém. Ué, não é para evangelizar? Não é para falar? Não, porque ainda não era a hora, não era o momento. Algumas coisas teriam que acontecer até que chegasse um momento como esse. E então depois ele dá a ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque agora vocês entendem. Como que um Pedro incrédulo iria agora sair proclamando, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, você crê? Não. Ué, então para que você está proclamando isso? Só depois de ele ter um encontro verdadeiro com Cristo, depois das 3 perguntas de Jesus, tu me amas? É que Pedro caiu em si, se converteu verdadeiramente, e a partir daí então, ele poderia e estava preparado para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Você só pode dar o que você tem. Quem não tem Cristo no coração, quem não tem convicção de salvação, não pode falar da salvação. Ele não pode dar aquilo que não é parte da vida dele. Então, aqui, em terceiro lugar, era necessário a morte de Cristo Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Então, Jesus sabia claramente, plenamente, que ele iria para a cruz. E nada impediria ele de ir para a cruz. Estava claro na mente de Jesus o cumprimento da sua missão. Então, Jesus sabia que ele seria morto, porque ele era o enviado de Deus, o verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se ele é o Cordeiro, ele teria que ser morto. Assim como no Velho Testamento, aqueles cordeiros eram sacrificados, mas agora é o sangue de um homem que não tinha pecado, para que então ele pudesse remir os demais homens do seu pecado. Então, a igreja que Cristo Jesus afirmou edificar, ela seria comprada pelo próprio sangue de Cristo Jesus. Ele comprou a sua igreja, ele adquiriu a sua igreja. Tá? Não existiria igreja sem a cruz de Cristo Jesus. Portanto, não há a salvação fora de Cristo Jesus. Então, é nesta hora em que Jesus deixa claro que era necessário ele morrer, alvoroçou o inferno, porque a coisa que Satanás menos queria é que Jesus fosse para a cruz, que ele fosse morto. Porque na morte de Jesus, ali o pecado estava sendo executado. O salário do pecado é a morte. Jesus estaria morrendo a nossa morte. E não isso Satanás jamais queria. Ele jamais esperava, né, que chegaria esse momento. Tanto é que tem milagres que Jesus fez, e um deles é naquela questão daqueles espíritos que foram para os porcos. Eles falaram assim, não nos atormentem antes do tempo. Eu gosto dessa expressão porque o demônio tem medo do inferno, de serem lançados no inferno. E tem pessoas que ouvem a mensagem do Senhor e não estão nem aí. Acham que isso não vai acontecer. Os demônios já alertam que o inferno é terrível. E eles não queriam, eles queriam adiar. Não nos leve agora, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Mas era o tempo de Deus. É que eles queriam adiar um pouco mais. Queriam estender esse tempo um pouquinho mais. Não adie o seu tempo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas creia em Cristo Jesus. Esse é o momento de se render a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então, Satanás, ele ali se levantou para poder impedir isso. Lá, na tentação de Jesus, Lucas diz no capítulo 4, versículo 13, que após Jesus resistir à tentação de Satanás, então diz que Satanás o deixou até momento oportuno. E surgiu aí uma oportunidade quando o Satanás, ali ouvindo, sabendo de tudo o que estava acontecendo, ele viu que Pedro, empolgado pela afirmação de Jesus, quando Jesus diz, tu és, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Nunca ninguém tinha falado isso, a não ser o João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Mas agora, Pedro está dizendo. Jesus agora declara que essa afirmação de Pedro é verdadeira. Isso deixa Pedro lisonjeado. Mais ou menos assim, vocês estão vendo? Quem sou eu, Pedro? Eu acertei na primeira. Eu declarei. Talvez vocês até poderiam dizer, mas ó, quem que falou? Pedro sempre tomava a dianteira. Foi tomado de orgulho, se envaideceu. E Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito interessante pensar nessa primeira parte. Não em Pedro, como nós falamos semana passada, mas na afirmação de Pedro que Jesus é o Cristo. Então, sobre esta pedra, sobre Jesus, é que a igreja seria edificada. Porque se a igreja fosse edificada em Pedro, olha o que a sequência do texto vai dizer agora. Quando Jesus, então, vai dizer para Pedro, quando Pedro agora sendo usado pelo Satanás, para poder agora dizer para Jesus, não, fique tranquilo, pode deixar que nós vamos te defender. É o homem tentando defender Deus. É o homem querendo ser maior que o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado. E Pedro diz, pode ficar tranquilo, né? Não fique precipitado, nós vamos te defender. E Jesus diz, arreda Satanás. Então, se esta expressão, arreda Satanás, é para Pedro, então, nós também podemos dizer que a igreja estava sendo, então, edificada sobre Pedro. Agora, imagina a confusão. O Senhor Jesus edificando a sua igreja sobre Pedro, que agora está sendo usado pelo diabo. Será que Jesus edificaria a sua igreja sobre um fundamento que estava sendo usado agora por Satanás? Então, nós precisamos entender que quando Jesus diz para trás Satanás, ou arreda Satanás, ele não está dizendo para Pedro, mas para aquilo que Pedro estava dizendo. E quando ele diz, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, não era sobre Pedro, mas sobre a afirmação que Pedro deu. Está claro, não precisamos mais ter dúvidas sobre essa questão. A igreja está fundamentada sobre Jesus, naquilo que Pedro diz. Tá? Porque logo em seguida Pedro podia então estar sendo usado, e foi usado, né, por Satanás. Então, eu queria dizer aqui que antes da cruz é possível fazer uma bela profissão de fé e imediatamente ser usado pelo diabo. Porque não tem firmeza, não há firmeza em nós mesmos, não há estabilidade em nós mesmos. Nós dependemos inteiramente de Cristo quando Cristo habita em nós, e Ele habita em nós quando nós cremos nele e recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Olha a vida de Pedro, o que ele foi antes da cruz e o que ele foi depois da cruz. Tem muitas pessoas também que estão se apoiando numa simples profissão de fé. Ah, eu creio que Jesus é, e fazem declarações bonitas, expressões extraordinárias, mas não há no coração, não há transformação de vida. Estão vivendo como os que não conhecem a Cristo Jesus. Por que vive como os que não conhecem a Cristo Jesus? Porque não conhece verdadeiramente a Cristo Jesus. Porque não passou pela cruz de Cristo Jesus. Então Pedro, depois, né, do sacrifício e da ressurreição de Jesus, é que ele tem uma vida transformada. Passe pela cruz antes de falar da cruz. Vá a Jesus antes de falar de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus antes de querer que outros venham crer em Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Ele, creia nele, e então será salvo você, e você poderá também levar esse evangelho a outras pessoas. E por fim, a quarta coisa, né, que lhe era necessário era ressuscitar. Nós sabemos que a morte é o salário do pecado, mas a ressurreição é a vitória, né, de Cristo sobre a morte. Veja que Jesus, assim como os homens não tiraram a vida dele, foi ele que entregou a sua vida, não foram os homens que tiraram Jesus do sepulcro, ele ressuscitou. Ele ressurgiu de entre os mortos. E era necessário que a morte fosse vencida. E a morte foi vencida pela ressurreição de Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Onde está a morte? O teu poder, o aguilhão da morte e tal. Cristo Jesus venceu a morte por meio da sua ressurreição. Então, tão importante quanto ir para Jerusalém, enfrentar o sistema decaído, sofrer, morrer, era necessário Jesus Cristo ressuscitar. E ele ressuscitou. Esses mesmos que crucificaram Jesus, colocaram guarda no sepulcro
e eles então são a prova do Império Romano de que Jesus Cristo ressuscitou, e ele, por ter ressuscitado, também nos dá esperança para sermos ressuscitados com ele. Então, meus irmãos, eu concluo dizendo que a igreja, ela não é uma religião. A igreja, que falo denominações e tal, não é uma religião. A única religião é Jesus Cristo. Porque o único que pode religar o homem com Deus é Jesus Cristo por meio da sua morte. As igrejas, as religiões que carregam o nome, jamais podem atribuir para si esta ou aquela, de que esta é a igreja verdadeira e a única igreja verdadeira. Por quê? Porque a única religião que nos religa a Deus, sobre o qual a igreja de Cristo, que é formada por todos os que creem em todo lugar, tá? De todas as denominações, mas todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus fazem parte desta igreja, a única igreja firmada em Cristo Jesus, fundamentada em Cristo Jesus. Então, essa igreja não está fundamentada em Pedro, numa doutrina de homens, não está fundamentada em qualquer outra coisa, a não ser em Cristo Jesus. Creu, que morreu e que ressuscitou e veio para trazer, então, salvação a cada um de nós. Enquanto Jesus reafirma o caminho da cruz, o homem tenta achar outros meios. Olha Pedro dizendo, Senhor, não precisa ir para a cruz, não, Senhor. Vai ter outros meios. E os homens hoje em dia estão assim também, achando que pela religião, pelas boas obras, por qualquer outro meio ele vai chegar ao céu, e não vai chegar. Não são por estas obras dos homens, mas pela única obra de Cristo, suficiente para a nossa salvação. Não há outro caminho, não há outro mediador entre Deus e os homens, apenas Cristo Jesus, homem. Creia nisso e não fique tentando, como Pedro, achar um outro meio, um outro caminho para a salvação, achando que há salvação fora da cruz. Não há salvação fora da cruz. A igreja, e nós fazemos parte dela, só somos a igreja de Cristo porque passamos pela cruz de Cristo. Então, tudo o que o diabo quer é que você evite a cruz. Que não fale da cruz, não fale da morte de Jesus, não fale do que nós vamos falar na semana que vem, de que você precisa também renunciar os seus pecados, custe o que custar, para que então você possa também estar com Cristo na glória celestial. Jesus jamais forçará. Você é quem precisa decidir diante daquilo que você tem ouvido. Você precisa tomar a sua posição diante daquilo que a palavra de Deus expõe para nós com respeito à salvação. É necessário que Cristo Jesus, ou era necessário que ele sofresse, morresse e ressuscitasse. E ele fez tudo isso, por mim e por você. Se você quiser crer em outros meios, em outras coisas, em religiões, em obras, ou qualquer outro tipo de coisas, você pode crer, mas não entrará no reino dos céus. Porque a única porta passa pela cruz, porque a porta é Jesus. Ele é a porta. Ele mesmo afirma isso, como eu falei semana passada. Então, nós precisamos ir a Cristo Jesus para receber dele a vida, a salvação da nossa alma. Então, eu te convido, nesta hora, a sujeitar-se a Deus, a crer no Senhor Jesus, a entender que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que fora dele não há salvação e que você precisa exclusivamente dele. Ele morreu por você, ele ressuscitou por você, por mim, por você. Quando eu falo você, né, eu me incluo também por cada um de nós. Vamos ficar em pé, que você possa pensar sobre isso, né, e tomar a sua decisão. A porta está aberta, a oportunidade é oferecida a todos, o convite é oferecido a todos. Aquele que vem a mim será salvo. Aquele que não vir, ou seja, não crer em Cristo, já está condenado. Para nos livrarmos da condenação, nós precisamos crer em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor, ó Deus, por esse momento de oportunidade que tivemos de poder cultuar o nome do Senhor.
e poder, ó Deus, estar aqui louvando, adorando, bendizendo e ouvindo a tua voz. Pai, em nome de Jesus, receba esse culto e também, ó Deus, faça com que a tua palavra cale profundamente no nosso coração, levando os que já creram a ter plena convicção e levando aqueles que ainda estão indecisos a tomar, ó Deus, a sua decisão de crer e de confiar em Cristo Jesus, sabendo que o único caminho é aquele que passa pela cruz de Cristo e que depois nos traz a vida pela ressurreição de Cristo Jesus. Abençoe para que nenhum de nós que aqui estamos e que ouvimos esta palavra, ou aqueles que porventura estão também ouvindo pela transmissão, que o Senhor possa, ó Deus, levá-los, ó Deus, à compreensão da tua palavra e que nenhum venha se perder, mas que venham, ó Deus, serem salvos pelo teu nome. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos por tudo e pedindo para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, para mais uma semana de trabalho, de testemunho, que o Senhor guarde a cada um de nós, abençoando aqueles que estão enfermos, trazendo restauração, trazendo cura, abençoando, Senhor Deus, aqueles que passam por qualquer problema, por qualquer adversidade, que possam contar com a presença do Senhor, que o Senhor venha conduzi-los, ó Deus, para que possam sair vitoriosamente dos seus problemas. Assim nós oramos, pedindo a tua graça e a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, podem se assentar. Estamos assim encerrando o culto. Estarei ali na porta cumprimentando os irmãos e desejamos aí, ou declaramos, né, a todos os que têm nos visitado, que sejam sempre bem-vindos.